Bom, gente, vamos começar aqui o programa de hoje falando de política, porque o PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República, deve oficializar hoje o nome da deputada federal Joyce Hasselmann como candidata da sigla para a Prefeitura de São Paulo. De apoiadora de primeira hora de Bolsonaro, Joyce passou a ser crítica do presidente, se envolvendo em vários arranca-rabos com o clã formado por Carlos, Eduardo e Flávio e também com o núcleo bolsonarista nas redes sociais. Ô Zé, vou começar contigo essa rodada. Em meio a essa provável candidatura da Joyce, que deve ser confirmada hoje, eu queria que você nos fornecesse a informação da seguinte pergunta: a quantas anda essa reaproximação do presidente Bolsonaro com o ex-partido dele, o PSL? Vai rolar mesmo essa filiação ou você acha que é difícil? É difícil. Não deve acontecer. A estratégia montada pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro é essa mesmo, de ficar sem partido e não colocar o dedo nessas disputas onde existem dois bolsonaristas. Isso seria perder apoio. Por isso mesmo, o novo partido Rede não foi criado, exatamente para deixar o presidente livre, planando ali, e no segundo turno, onde houver um adversário declarado e um bolsonarista, ele ia apoiar o bolsonarista. O PSL está dividido, nem todos querem a volta do presidente Jair Bolsonaro, não, porque o presidente exige, ele impõe condições para voltar e o domínio ali do PSL não quer. Esta é uma briga pela chave do cofre, viu? Dinheiro. Muito bem, Adrilho e Jorge, deixa eu te senhor. fazer uma pergunta. Por que, vamos lembrar aqui, Joyce, teve Major Olímpio também, MBL, enfim, se a gente fizer uma lista aqui, foram vários outros apoiadores que saíram de apoiadores a críticos do Bolsonaro em tão pouco tempo. Por que você acha que isso acontece? Oportunismo. Tudo bem, todo político tem um certo senso de oportunidade, de se adequar às circunstâncias. E a circunstância na pré-eleição, foi a ascensão do fenômeno do bolsonarismo. Só que as pessoas não entenderam exatamente a base desse fenômeno, que era, o Bolsonaro foi eleito como sintoma simplesmente sociocultural, para além da política, um sintoma contra os excessos do politicamente correto, contra os excessos das políticas identitárias, que demonizava a classe média. A gente lembra daquela fala asquerosa da Marina Chauí, que tem odeio, tem nojo, asco da classe média, que era tudo tem de mais abominável, chamava as pessoas de racistas porque elas faziam piadas, chamava as pessoas de machistas, homofóbicas, dizia que havia uma cultura do estupro, ou seja, demonizava as pessoas e principalmente demonizava o trabalhador médio brasileiro. E aí, quando você vê um governo de esquerda, identitário, progressista, fazendo o maior escândalo de corrupção da história, aí as pessoas ficaram de saco cheio e voltaram num sujeito que é agressivo, incisivo, truculento e é o oposto do politicamente correto, que é o Bolsonaro. Só que não só a classe midiática rejeitou essa figura, porque ela é progressista, como os próprios políticos, que estão adequados, acostumados a uma certa hipocrisia baseada numa diplomacia exagerada, acharam que o Bolsonaro não só não seria eleito, aí oportunistas de última hora se agregaram a ele, só que acharam também que ele não ia durar, porque ele continuou vociferando, ele não mudou o seu estilo para bem ou para o mal, e eventualmente toda a grande mídia, toda a classe política, todo o judiciário se voltou contra ele, e aí apostaram na queda do Bolsonaro antecipado, e ele não caiu, e continua cada vez mais forte pelo mesmo fenômeno que o elegeu, que eu descrevi aqui. Então esse oportunismo transformou os políticos meio esquizofrênicos. No primeiro momento foram todos eleitos, a partir do governador, da Joyce, do Major Olímpio, todos foram eleitos do bojo do bolsonarismo e agora se voltam contra ele. E agora estão colhendo os frutos das suas decisões malucas de achar que o fenômeno não continuaria. É isso. Ô Joel, você acha que quem mudou, esses ex-apoiadores ou o Bolsonaro que mudou no meio do caminho? Vamos lá, eu vou ter que discordar do Adriles aqui numa parte. O Bolsonaro mudou e mudou profundamente nos últimos meses. Não é à toa que a gente vê ele abraçando o Roberto Jefferson, abraçando políticos de vários partidos do Centrão, é PTB, é PL, é PTB, enfim. Ele acalmou o discurso também. O tal do discurso vociferante que o Adriles fala, agora ele aparece em momentos residuais, ele não é mais o dia a dia. Então o Bolsonaro mudou algumas coisas. Entre todos os desafetos atuais dele que já foram próximos, eu dividiria. Eu acho que tem alguns, como é o caso da Joyce, que se destacaram, se separaram do presidente mais por uma questão de oportunismo político ou buscando um brilho próprio maior e não queria ficar na sombra do bolsonarismo.
Mas tem uma série de outros que saíram porque o Bolsonaro também traiu aqueles valores que supostamente estavam juntos ali da eleição dele, né? Então, o Major Olímpio, por exemplo, ele é muito ligado à defesa aqui dos interesses dos policiais. Eu nem concordo com as pautas dele, mas eu entendo os motivos que o levaram a se afastar do presidente. Você tem o Sérgio Moro, daí alguém cuja pauta eu concordo, era o combate à corrupção, era levar os métodos aí, a Lava Jato, para uma esfera federal, para ser institucionalizada. Isso foi abandonado pelo governo. O governo chutou o Moro para escanteio e ele saiu do governo. Foi o Bolsonaro que traiu, nesse caso, o compromisso que ele tinha com o Moro e com a agenda anticorrupção. Você tem o próprio ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele também. O Bolsonaro queria obrigá-lo a assinar uma coisa que não era científica, ele não podia topar isso, ele foi sendo desautorizado pelo presidente e aí saiu. Então você tem os dois casos. Você tem alguém como a Joyce, mais oportunista, e você tem outros, daí sim, que o Bolsonaro traiu. Sérgio Moro, minha gente, ele não saiu porque ele saiu porque não existia mais Lava Jato lá dentro, não existia mais combate à corrupção. Isso explica a saída dele. E assim, diversos outros grupos. É curioso isso, hein? Não tem ninguém que estivesse junto dele antes, continue até agora. Você tinha aquele empresário carioca também, um monte de gente se pulou fora do... O Bebiano lá atrás, um monte de gente pulou fora do barco ao ver que o que fala mais alto no bolsonarismo é, acima de tudo, o projeto de poder pessoal. É a popularidade, o desejo de poder, explica tudo no Bolsonaro. Qualquer outra bandeira, qualquer outro valor é totalmente descartável. E quem acredita nisso sempre se decepciona. O projeto de poder, o Joel, quando ele é alinhado a um tipo de melhoria do país, não importa a vaidade se anula pela ação construtiva em nome do próximo. O próximo é a população brasileira. De fato, o Sérgio Moro, que teve uma brilhante atuação, teve 22% de diminuição, por exemplo, na carga de homicídios do país, não conseguiu transformar o projeto da Lava Jato em uma coisa institucional, mas é muito difícil. O Bolsonaro tem que articular apoios para além das suas basófias pessoais, né? Isso a gente sabia que ele ia se adequar, isso era previsto. Agora, dizer, por exemplo, que o Mandetta se alinhou à ciência em nome de um projeto não cientificista, eu volto a te lembrar, meu querido. Ele falou, ele vociferou contra a cloroquina. A cloroquina hoje é atestada até pela China. Ele vociferou a favor do isolamento, que é plenamente contestado. Ele vociferou cientificamente a favor da pessoa, aos primeiros sinais e sintomas do Covid-19, ficar em casa, o que hoje é completamente contestado pela ciência. Então, assim, as pessoas... Só completar, calma. Eventualmente, senso de assim oportunidade, todos os políticos têm. Agora, dizer que o Mandetta não foi oportunista é ser muito generoso da sua parte, enfim. Não, veja. Todo mundo tem um senso de oportunidade, inclusive o Mandetta. A questão, olha que engraçado, quando a China diz que recomenda a cloroquina, não era nem hidróxido, daí você diz, está comprovado. Agora, mesmo a China, que também recomenda o isolamento social, você diz, não, isso aí é errado, isso aí está comprovado que é errado. Escolha, você tem que escolher, ou vale ou não vale a recomendação da China, você tem que ver isso aí. Tá comprovado, talvez aí eu tenha me expressado mal. Não vamos discutir pandemia agora, vamos voltar aos desafetos do Bolsonaro. Eu concordo que alguém como a Joyce, assim, é única e exclusivamente aí, é um desejo de brilhar mais, de não estar à sombra. E era sabido, né, antes que a Joyce, mais cedo ou mais tarde, iria se distanciar ali, porque quer ter o brilho próprio. Nesse caso, a gente coloca o oportunismo com razão nela. Todo mundo tem oportunismo. Mesmo nesse caso, o Bolsonaro também, na briga contra a Joyce, é oportunista de diversas maneiras, ele e os apoiadores dele. Mas a gente coloca o peso disso mais na Joyce, que se separou por uma mera questão de carreira pessoal. Em outros, a separação se deu porque o Bolsonaro realmente não bancou certos compromissos de campanha, ou certos valores que aquela pessoa estava junto do governo porque via. Nesses casos, eu acho que é mais justo você colocar o peso do oportunismo no presidente. Ô Zé, eu já tô vendo que você tá querendo falar, bem curtinho, a pergunta que eu te faço é, não dá para classificar todos os ex-apoiadores do governo da mesma maneira, seria isso? Olha, isso é tradicional. Uma revolução e uma eleição é uma revolução sem armas. A do Bolsonaro foi muito mais, né? Uma revolução muito maior. E uma revolução se faz prometendo um mundo novo, onde todos estarão muito bem. E quando se chega ao poder, se descobre que não tem cargos para todos e não tem poder para todos. E aí começam as divergências.
Foi assim quando o Sarney chegou, brigou com o MDB, com o Ulisses Guimarães, depois o Collor brigou com o PRN, com o Renan Calheiros, que era líder do PRN, depois Lula, antes o Fernando Henrique, o Tugan Gerami infernizou o governo Fernando Henrique Cardoso, depois Lula, criou-se o PSOL exatamente diante desta divergência, e agora os bolsonaristas que esperavam ali chegar e tomar o poder e viram que não tem espaço para todos os revolucionários, digamos assim, e não tinha mesmo essa divisão de poder. Então, quem achava que Bolsonaro chegando lá, tudo ia continuar a mesma história, e os percevejos de gabinete, que são os nomes aqui, isso foi Itamar Franco que inventou esse nome, de pessoas que são grudadas ao poder, eles não tiveram o espaço que achavam que teriam. E é por isso que é uma divergência natural e agora a gente vê um fenômeno novo, a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro mudar o perfil do eleitor.